eu sabia o quanto ele existia, porque, cara, o que eu já vi na minha casa acontecendo. Meus pais vendo dinheiro caindo, literalmente. Uau. Enquanto meu pai saía sem saber como a gente ia comer na noite. Sem saber como fazer mercado. Ele voltava, de repente estava andando e eu vi notas de 50, de 100 euros caindo em cima de mim. Isso gera ainda mais raiva em mim. Até um dia, a minha mãe, com muita fé, ela me convidou para um acampamento. Isso que eu ia te perguntar, como que seus pais agiam quando você chegava assim, vomitando, quando você estava nessa vibe? Como que era, o que seus pais faziam? Eles somente oravam? Eles tentavam fazer alguma coisa? Rolavam umas brigas. Como que eles... Eu podia perceber a preocupação mais na minha mãe, né, disso. Uhum. Eu podia ver o quanto a minha mãe se preocupava com isso. Mas eles chegaram a um ponto onde eles abriam mão de mim. Eles simplesmente me soltaram. Tá. Eles falaram, se Deus deu ele pra gente... Deus vai se encarregar de... A gente devolve ele pra Deus de novo. Entrega ele. Foi quando eu comecei a ver que eu podia fazer tudo que as coisas começaram a mudar na minha vida. Quando eu comecei a ver que eu podia fazer tudo sem ter medo do que os meus pais achavam de mim ou podiam pensar de mim, que as coisas começaram a mudar. Porque assim, eu comecei a sair por aí como um doido, né? Comecei assim, a virar minha vida de ponta cabeça mesmo. Com todas as doideiras que você pode imaginar. Só que, de repente, o sabor da vida foi, a pouco, amargando. É como se eu estava comendo um prato de vongole. Vongole? Vongole é... Que é isso, gente? Vongole. Tradutora oficial Laís Obara. Vongole. Mas aqui não existe vongole? Com outro nome. Então são eles que não sabem. A gente que não sabe, vongole mesmo. Tá. Então, perdão pela minha falta de cultura. Não sabe? Nossa falta de cultura. Gente, pra quem não sabe... meu Deus. Pros bastidores aqui. Gente, pra quem não sabe, vongole é um fruto do mar muito bom, né? Que no caso aqui no Brasil é muito caro, então eu parei de comer. Mas assim, cara, eu comecei a perceber que eu estava vivendo, eu comecei a ter tudo aquilo que eu queria ter, mas e não era o que você já esperava. não tinha mais sabor. Uau. E eu imaginava o que podia ser, tá. mas não tinha mais sabor. Então, eu vi sempre os meus pais orando por mim, sempre vi os meus pais se posicionando, deixando Deus ser Deus na minha vida. Eles nunca me convenceram em acreditar a Deus. Posição muito difícil, né? Se você parar para pensar, porque os pais, eles preferem muitas vezes lutar, conversar e dizer não vamos, abrir mão é realmente muito complicado para os pais, né? É só para você entender que tipo a realidade da onde eu moro é tão difícil que é muito comum você viver esse tipo de situações como eu vivi. Para um adolescente, para uma adolescente, sabe, que vive o bairro, que passeia nas ruas daquele bairro, assim, é muito comum. Eu vi isso acontecendo com meu irmão mais velho também. Eu vi isso acontecendo com a minha irmã mais velha também, que um criminoso já quis casar ela. Que agora, assim, a vida dela, claro, mudou e tudo mais, mas o meu pai já enfrentou essas pessoas. Uau. Sabe? Para, tipo, ter a família unida, para não permitir que essas coisas ia acontecer. Então, eu vivi isso dos meus pais. Eu vi, mais do que a pregação dele, eu vi o posicionamento dele como homem e mulher de Deus, sabe? Uau. Isso começou a mudar a minha vida. Pais foram inspirados aí? Porque, olha... E já vamos chamar os pais do David pro podcast. Agora eu quero conhecer seus pais, entendeu? Então, Meu Deus, eles que foram massa. o meu maior exemplo mesmo. Assim, Que demais. Eu agradeço muito eles por ter passado essa herança para mim. Sim. De fé também, né?
Eu lembro que quando eu escolhi de missão, Deus me chamou para o chamado integral, para viver em missão. Eu lembro que eu falei isso para os meus pais. Era uma noite, era uma madrugada, 3 da madrugada, eles estavam dormindo. Meus pais subiram para mim e falaram: Deus te abençoe. Vai onde Deus te mandar. Vai com Deus. Deus te enviar. Para os pais que viam o filho chegar vomitando na igreja, né? Que tava vivendo de Bênção, missões. Ai, bênção. glória a Deus. Mas você falou que a sua mãe te chamou para um acampamento. Pro acampamento. Foi lá, foi nesse... Acampamento é bênção. Foi o acampamento, né? O acampamento salva a vida de todo mundo. Velho. Ouviu, Tatá? Olha só. O acampamento é de Deus. Era no carnaval? Não. Era no verão. Então, a minha mãe, com muita fé, com muita esperança, ela me chamou, me convidou, né? Para ir nesse acampamento que a igreja onde eles congregam hoje, ainda hoje, organiza, né? De verão, no verão. E elas falou para mim: eu quero muito que você vai, David. E eu olhei para ele, olhei para mim e falei: você tem noção de que eu sou? Desse convite que você tá me fazendo. Eu falei, tipo, você tem certeza? Porque assim, eu não tenho nada a ver com isso. Tipo, eu tô fora disso. Depois parei para pensar. Os meus pais ainda estavam, tipo, se recuperando, sabe, também da questão financeira e tudo mais. Então, eu sabia o sacrifício, o custo, sabe, que eles pagaram para a gente ir. Eu falei: tá bom, mãe, vamos fazer uma coisa. Eu aceito esse convite. Mas vou falar uma coisa para você. Eu aceito só porque eu sei quanto isso custou para vocês, né? Mas uma coisa eu vou te falar. O acampamento é uma semana, beleza. Uma semana eu não vou sair do quarto. Vou ficar o tempo todo no quarto. Não estou nem aí. Não quero ouvir nenhuma pregação. Não quero ouvir nenhum pastor, nenhum irmão chato que aqui me fala de Jesus, que aqui me convencer que Jesus está vivo, que Jesus pode mudar a minha vida. Eu sei disso. Mas eu escolhi não acreditar. Uau. Eu sei disso. Meu Deus. Eu escolhi não acreditar. Eu escolhi porque eu tinha essa noção. Se eu entrego tudo a Deus, Deus pega tudo de mim, eu fico pobre. Uau. Essa era a minha mentalidade. Essa era a minha cabeça, essa era a minha ideia de Deus. Porque eu estava vendo isso acontecer na minha casa, né? Então, eu fiquei literalmente quase uma semana inteira no quarto daquele... No acampamento? No acampamento. No quarto, sem sair. Eu saía só literalmente para almoçar e para jantar. Só isso. Faltavam 2 dias. Um desses dias, eu lembro que sentei na cama do meu quarto e começou a passar um filme na minha cabeça. Eu comecei a pensar na minha vida. Eu comecei a ver que não fazia sentido nenhum eu estar lá. Eu também tentava me convencer. E falava para mim: mas David, por que você está aqui? As coisas não vão mudar. Cara, a sua vida já acabou. 18 anos, já foi. Só que eu lembro que naquele momento, um pensamento, ele se levantou a Jesus. Uau. Se ergueu. Assim, falou para ele: eu sei que eu sou, tudo que eu sou não te agrada. Tudo que eu faço, tudo que eu vejo, tudo que eu toco, não te agrada. Mas eu quero pedir uma coisa para você, que talvez eu não pedi para ninguém. Você pediu, ninguém me deu essa coisa de uma forma completa e verdadeira. Eu te peço um abraço. A única coisa que eu consegui fazer naquele momento foi sair do quarto, descer embaixo onde estava a sala, que todo mundo estava lá orando, cantando, estava no tempo da ministração, sabe? A única coisa que eu consegui fazer foi entrar na sala, sentar na última cadeira da sala e comecei a chorar sozinho. Chorar. Primeira vez que eu comecei a chorar porque estava sentindo a presença de Deus. Uau. Foi a primeira vez. Com 18 anos. Naquele momento, enquanto estava chorando, eu senti uma mão encostando no meu ombro, assim. Era uma pessoa que eu nunca tinha visto antes.
Ele olhou nos meus olhos e falou assim: eu sei que você não me conhece, mas eu sei que o abraço que você pediu para Deus, eu vim aqui para te dar esse abraço. Já vou começar a chorar, deixa eu não esperar nem o final. Naquele momento, aquela pessoa começou a me abraçar. É quando me abraçou, toda a minha adolescência passou na minha frente. Todos os momentos onde em casa a gente ficava sem luz. Todos os momentos onde para tomar um banho quente, a gente precisava esquentar a água na panela. Todas as vezes que eu comecei a me ver correndo longe de Jesus. Todas as vezes que eu sentia Deus batendo na porta do meu coração, eu não abria. Naquele momento eu não consegui mais correr, eu parei. Aí eu comecei a pensar, se Deus abraçou uma pessoa como eu, cara, Ele quer abraçar todo mundo. Ele pode abraçar todo mundo. Se Ele ouviu o pensamento de alguém como eu, Ele pode ouvir o pensamento de qualquer outra pessoa. Foi naquele momento onde eu não aguentei mais deixar Ele do outro lado da porta. Eu vivi ouvindo a respiração de Deus atrás da porta. Eu sabia que Ele estava do outro lado. Eu sabia que Ele encostava a orelha dele para ouvir a batida do meu coração, só que eu não queria. Só que naquele momento, quando eu me senti abraçado por Ele, eu abri a porta, sentei na mesa com Ele, Ele me deu o alimento e o pão da misericórdia, o pão do perdão, o pão da graça. Eu nunca mais levantei. E algumas pessoas me perguntam, cara, foi forte o seu primeiro encontro com Jesus? Eu costumo dizer foi, mas tem outros que foram mais fortes. Porque quando você anda com Jesus, todos os momentos são seus primeiros encontros com Ele. Tem momentos muito mais fortes daquele. Só que eu posso falar uma coisa para você. Eu aprendi uma coisa. O Evangelho não é sobre você ter Deus. O Evangelho é sobre Deus te ter. Uau. Sabe por quê? Porque quando você acha que tem Deus, os seus braços são fracos demais para segurar eles até a morte. Mas quando Ele que te tem, confia em mim, que os braços dele, mesmo quando você não tem forças nos seus braços, Ele continua te segurando. Então, o Evangelho não é algo que a gente sustenta, mas é o Evangelho que sustenta a gente. Porque no meio dessa caminhada, quando eu fui encontrado por Jesus, várias vezes, já soltei os braços de Jesus. Mas para o fato que foi Ele a me abraçar, mesmo quando eu fiquei com os braços caídos, Ele continuava me abraçando. Então não é sobre eu agora ter Deus, eu sei que agora é Ele que me tem. É por isso que eu não vou voltar atrás. Porque Ele me segura, velho. Não tem como. Se Ele segura, você pode até soltar a presa, mas Ele faz você ficar em pé. Uau. Meu Deus. Legal. Foi isso, pessoal. Impactada, meu Deus do céu. Você falando